Oi, gente, aqui é Clara. Eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que na verdade é sobre um instrumento, o instrumento que Deus nos deu. E eu vou começar fazendo uma pergunta a vocês sobre o que é um instrumento. Um instrumento é um objeto que utilizamos para realizar uma obra. Que tipo de instrumento é esse? Como, por exemplo, pode ser um violão, uma enxada e assim vai indo. Mas para que esse instrumento esteja em bom estado, o que é preciso fazer? Fazer bom uso dele, certo? Cuidar dele. Mas eu vou fazer uma pergunta mais importante a vocês. Qual é o instrumento que Deus nos deu? Vocês sabem? Eu vou refrescar a memória de vocês. Aqui diz que é o nosso corpo físico, que é o instrumento que recebemos de Deus para ajudar no nosso progresso. Por isso é muito importante a gente cuidar do nosso corpo, tá bom? Então, cuidem do corpo bastante de vocês. Mas que cuidados devemos ter com o nosso corpo? Tomar banho todos os dias, escovarmos os dentes após as refeições, não andar descalço, fazer exercícios físicos, se lembrarem aí pode falar também, tá? Deixa eu lembrar mais o que. Usar sempre roupas limpas, cortarem as unhas, né? Fazer uso da nossa mente. Como fazer uso da nossa mente? Como exercitar a nossa mente, né? Ler bons livros, né? Não falar palavrões. Isso é uma coisa muito importante, que não devemos falar palavrões, porque tudo que a gente fala nos acarreta no nosso futuro. Então não devemos falar palavrões, que isso também afeta a nós mesmos. Porque se a gente deseja o mal do próximo, esse mal volta pra gente. E fere quem? Fere o nosso corpo e a nossa alma, tá bom? E eu vou ler um pequeno texto pra vocês, é bastante bacana, tá bom? Ele se chama Alimento Espiritual. E ele diz o seguinte: um professor lutava na escola com um grande problema. Os alunos começaram a ler muitas histórias de homens maus, de roubos e de crimes, e passaram a viver em desobediência, pois queriam imitar aventureiros e malfeitores. Então, em razão disso, na escola e em casa, apresentavam péssimo comportamento. Alguns falavam palavrões, coisa que não pode. Outros usavam brinquedos de mau gosto, outra coisa que não pode. Acreditando que assim estavam se mostrando superiores aos outros, mas na verdade não estavam, né? Estavam se mostrando até piores que os outros. Se esqueceram dos bons livros, zoavam dos bons conselhos. Então o professor, vendo isso tudo, certo dia reuniu todas as turmas para a merenda e apresentou a todos uma pesquisa esquisita. Os pratos estavam cheios de coisas impróprias, tais como pães envolvidos em lama, doces com batatas podres, pedaços de maçã com tomates estragados e geleias misturado com fel e pimenta. Deve ser ruim, né? Os meninos revoltaram, reclamaram contra o lanche. O educador pediu silêncio e, tomando a palavra, disse-lhes: meus filhos, se precisamos do alimento puro e bom para o corpo, precisamos também do alimento que é saudável para a alma. O pão garante a nossa energia física, mas a leitura é a fonte da nossa vida espiritual. Os maus livros, as reportagens infelizes, as difamações e as aventuras criminosas representam substâncias apodrecidas que nós observamos e envenenando a nossa mente e prejudicando a nossa conduta. Se gostamos de refeições saborosas, que ajudam na nossa conservação da nossa saúde, procuremos também as coisas que ajudam na harmonia interior. Para que possamos agir sempre certo, os alunos retiraram-se cabisbaixos. E pouco a pouco, a vida dos meninos foi se consertada, modificando-se para melhor. Eu vou explicar rapidinho, bem resumidamente, o que o professor quis dizer com a nossa alma. Vou utilizar a nossa caneta. Tá vendo? Essa caneta aqui está em perfeito estado. A alma é o que tem dentro dela, é o conteúdo, esse pretinho. O corpo é o transparente. Tá vendo que o corpo está perfeito? Sinal que eu tenho utilizado bem desse meu instrumento. E é assim que devemos fazer com o nosso corpo, ter bom uso do nosso corpo e bom uso do nosso instrumento, porque o nosso corpo é apenas um empréstimo que Deus nos emprestou, que é um instrumento sagrado. Devemos fazer bom uso dele, tá bom? E eu vou fazer uma pergunta, e eu vou deixar uma pergunta para vocês, eu quero que vocês respondam e pense também, né? Agora, diante dessa história que eu acabei de ler a vocês, eu gostaria de perguntar qual foi o grande ensinamento, que o professor deu aos seus alunos. O texto que eu li para vocês, eu quero que vocês retirem desse texto que eu falei
O que vocês acharam que foi de grande ensinamento que o professor deu aos alunos? O que os alunos entenderam, o que os alunos pescaram e melhoraram, né? Que vocês viram que no começo do texto os alunos estavam, vamos dizer que umas crianças não tão boas, mas no fim eles melhoraram, eles progrediram. Eu quero saber de vocês, qual foi o ensinamento que o professor deu a eles com esse lanche